Oi, gente, tudo bem? Hoje eu pensei em trocar uma ideia com vocês sobre a diferença entre expectativa e realidade. Mesmo que essa seja uma coisa que não emerge diretamente no atendimento clínico, psicológico, nas conversas do dia a dia, é uma coisa que sempre tá lá, né? E que é muito importante a gente estar ligado na diferença do que seja expectativa e na diferença do que seja realidade, para evitar ou minimizar ansiedades e outras formas de sofrimento psíquico. O criar muita expectativa acabou se tornando, na linguagem contemporânea da nossa geração e também por via de memes, o tal do fazer papelão de trouxa, o tal de fazer o papel de iludido, né? Ai, criei muitas expectativas com relação ao Brasil melhorar, com relação a conseguir sair com aquele contatinho, com relação a conseguir um determinado emprego. E como muitas vezes colocamos expectativas grandes demais na nossa vida, ou até mesmo a realidade não condiz com aquilo que seria justo sonhar, a gente acaba se decepcionando. E muitas vezes a ideia do criar expectativa se torna realmente fazer esse papelão de trouxa e de se sentir bobo, de se sentir deixado para trás e de ser relacionado como uma coisa ruim criar muita expectativa. E na verdade não, o criar expectativa, ele é importante, ele tem uma função no nosso psiquismo, ele tem uma função na nossa vida, nas nossas relações, que é a gente antever aquilo que não existe ainda na nossa vida, mas que é possível de acontecer. Se eu não crio expectativas, é um sinal de que eu não tô tendo sonhos, de que eu não tô imaginando a vida para além do que ela pode ser. Então é importante sim a gente criar expectativas. Elas têm um papel muito importante na gente pensar no que eu não tenho, no que o mundo que eu vivo não tem, mas pode vir a ter. E a partir de então ir me organizando para pensar quais são os passos que sozinho ou coletivamente eu preciso ir tomando para fazer com que essa expectativa não fique só no plano do ideal, mas vá cada vez mais se aproximando de se tornar uma realidade possível, uma realidade que transforme a nossa vida, que transforme tudo a ponto de, a partir dela, eu poder criar novas expectativas, a partir dessas novas expectativas eu pensar em novas transformações da minha vida e assim sucessivamente a gente como indivíduo e como mundo poder se desenvolver cada vez mais. Acaba acontecendo, porém, que muitas vezes eu não tenho essa distinção do que é uma coisa de fato expectativa e o que é de fato realidade. E é muitas vezes nessa de eu querer constatar uma realidade que não existe de fato, como constatar que alguém gosta de mim quando na verdade não gosta, de eu querer constatar uma aprovação em alguma coisa que eu não vou ter, de eu constatar que uma pessoa pense diferente da forma que eu gostaria, que haja comigo de uma forma diferente do que age, que a gente acaba se frustrando muito, a gente se torna obrigado a lidar com o fato de que muitas coisas estão fora do nosso controle. E isso muitas vezes vai revelando uma intolerância à frustração muito grande. De eu lidar com o fato de que a minha expectativa em relação a um outro não condiz com o que esse outro de fato é. E que é um movimento importante, às vezes, eu lidar com o fato de que nem toda expectativa necessariamente vai ser real. Porque outros também criam expectativas. E um mundo em que todas as minhas expectativas se tornassem realidades seria um mundo totalmente centrado no meu próprio eu. Quando na verdade o criar expectativas está necessariamente relacionado com o fato de eu viver em troca com outras pessoas e que as expectativas elas devem ser negociadas para que todos possamos viver numa mesma realidade da melhor forma possível. E uma coisa que eu acho bastante interessante trazer aqui para nossa conversa, que eu acho que é o que toca muito mais perto na questão de precisar de ajuda algumas vezes. É o fato de eu não corresponder à expectativa de outras pessoas. Eu, por exemplo, não ter uma sexualidade condizente com o que minha família toma como
normal eu não ter um estilo de me vestir, de me cuidar, de me expressar conforme a sociedade considera o mais adequado, eu ter vários comportamentos que não condizem com o que a sociedade espera, com o que os outros ao meu redor tomam como o que é e o que deveria sempre ser, quando na verdade não é. E quando eu não estou consciente do fato de que eu muitas vezes vou frustrar o outro e que tá tudo bem, isso pode acabar repercutindo em muitos sentimentos ruins, em baixa autoestima, em sentimento de insegurança, em sentir que eu nunca sou suficiente, em sentir que eu sempre tenho que me policiar muito antes de expressar minha opinião, porque passei por muitos históricos de ser contradita, de ser silenciada. Isso não à toa acaba pegando mais pessoas que são de grupos minoritários, minorias raciais, mulheres, LGBTQIA. É muito não raro a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Eu perceber que a minha corpa, a minha existência não condizer com o que a expectativa do mundo pauta, acaba gerando sintomas e sentimentos muito difíceis em mim. E que não necessariamente eu devo me fadar a aceitar que nem todas as expectativas podem existir. Muitas vezes, pelo contrário, eu tenho que aceitar que eu frustrei mesmo e que tá tudo bem. Não é o meu papel corresponder a todas as expectativas dos outros, e essa frustração não sou eu que tenho que carregar comigo, é uma frustração do mundo, e que o mundo vai ter que se transformar com o tempo, mas que nesse meio tempo eu posso ir me cuidando para sofrer o menos possível com o fato de diariamente constatar que eu não sou a expectativa que as pessoas gostariam de mim. E é nesse sentido que eu penso que é muito interessante, às vezes, buscar uma ajuda profissional. Porque toda essa reflexão que a gente faz aqui é uma pincelada, no sentido de eu começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado a vida que eu levo, as relações que eu construo, o meu lugar no mundo. E muitas vezes uma ajuda profissional pode ser uma alternativa para eu aprender a discernir esses processos nas minhas relações. O que eu tô tomando como expectativa, me cobrando que se torne realidade, e o que eu não posso bancar e que tá para além da minha alçada. E é isso que eu pensei em falar hoje, tocar nessa questão das diferenças de expectativa e de realidade, pra gente ir pensando mais aspectos da nossa saúde mental. E é isso. Um beijo.